Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, galera. Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês relacionado ao Smart Money Concept, ao Order Block principalmente. Então a gente vai falar um pouco mais de Order Block. Eu gosto bastante desse tema, realmente é algo que agrega demais a sua visão gráfica, vai te ajudar demais a ter melhores resultados no mercado, sem dúvida. Então galera, vamos lá para o vídeo direto, vamos para o conteúdo desse vídeo de hoje. Olha só, basicamente a gente vai falar de order block e volume financeiro, que é o volume por tempo. Qual que é o volume por tempo, galera? O volume por tempo é esse volume aqui embaixo. É um volume que mostra exatamente o dia, o minuto, a hora em que entrou aquele grande volume, ou seja, um volume de negociação, ou seja, surgiu algum tipo de interesse a princípio, né? Então a gente consegue mapear por conta desse volume financeiro e basicamente é um negócio que você tem que se desenvolver demais, porque é analisar o preço junto do volume, cara, é a mesma coisa de você andar de carro com um tanque de gasolina. Agora, analisar o preço sem a utilização do volume é a mesma coisa de você andar de carro sem o tanque de gasolina, galera. Então, é exatamente essa analogia e é muito importante, uma analogia de Richard Wyckoff, inclusive. Galera, deixa o like para a gente poder começar com tudo. Deixa o like aí, não esquece e vamos embora, galera. Olha só, o que a gente vai estar trabalhando? Volume e order block. Olha que interessante. E olha só esse material, galera. Basicamente, o order block é um movimento institucional. Ele tem puramente o Smart Money por trás, né, galera? Então, quando a gente está falando de SMC, de análise SMC, de Smart Money Concept, né, que é a análise SMC, análise institucional, basicamente a gente está falando ali de conceitos que o Smart Money, que os Big Players, eles estão, né, se movimentando no mercado. Então, são formas de mapear o comportamento dos Big Players no mercado. É basicamente isso. E o Order Block é um dos principais conceitos dentro do SMC e ele mapeia exatamente pontos onde o institucional ele compra no atacado. Eu falo isso muito com meus alunos, né? Cara, tem todo um desenvolvimento por trás aí, onde eu trago como que funciona os Order Blocks, inclusive adentrando dentro de oferta e demanda. Por incrível que pareça, a galera lá dentro sabe muito bem, mas qual que é o intuito do vídeo, galera? Falar para vocês que o Order Block, ele é de fato um cenário no gráfico muito importante. Ele representa muito, né? Então, você saber identificar bons order blocks é um negócio muito importante. E o volume financeiro, ele vai te ajudar demais nisso. Então, order block junto com o volume, cara, você vai ter uma assertividade muito melhor em identificar bons blocos de ordens, que são os order blocks, seja os order blocks bearish ou os order blocks bullish, beleza? A gente tem order block bearish e order block bullish. E se você não sabe exatamente o que eu estou querendo dizer, cara, lá no meu Instagram eu tenho um post insano, muito bacana, exatamente explicando isso, detalhadamente. Então me siga lá no Instagram se você não me segue, o link tá aí na descrição. E bora, galera. Olha só, basicamente, presta atenção nesse desenho aqui, galera. O que é isso aqui? O preço ele está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Quando a gente está numa tendência de alta, o preço ele faz topos e fundos ascendentes. Isso aí, cara, todo mundo já, a maioria já sabe, né? Preço em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Beleza. É exatamente o que ele está fazendo nesse movimento de alta. E aí, ele deixa o último candle de alta, né? Nesse movimento de alta, ele deixa o seu último candle de alta e depois entra um desequilíbrio na baixa, ou seja, movimentos com os spreads maiores. E aí, cara, o que a gente tem nesse último candle de alta? Muito provavelmente um bloco de ordens institucional. Eles largaram um bloco de ordens aqui, até por conta disso que o preço vem se movimentando contra a tendência. O preço vem se movimentando agora em um movimento de baixa com algum tipo de interesse, algum tipo de direcional. E qual que é o intuito aqui, galera? O intuito é que, olha o volume, o que acontece? O volume costuma acontecer exatamente esse cenário. Esse volume aqui é representado desse primeiro desenho. Aqui são dois desenhos, tá, galera? Isso aqui não é a continuidade, não é o movimento do gráfico. Aqui é um desenho e aqui é outro desenho gráfico. Por quê? Eu quero apresentar para vocês o que é um order block. Tem gente que não sabe. Tem vários vídeos aí no canal, recomendo que vocês assistam. Eu mostro o que é um order block válido, trago vários conceitos sobre esse conceito em si, né? Várias coisas sobre esse conceito, vários princípios sobre esse conceito, e vale a pena demais você assistir. Mas, olha só, um bloco de ordens é justamente esse último candle de alta antes de uma grande baixa, né? E aí é o candle, esse último candle de alta é um bloco de ordens, beleza. Só que não é só esse, né? A gente pode identificar um order block também lá embaixo do movimento de baixa, porque aqui a gente está no topo de um movimento de alta. Agora, a gente encontra também um order block no fundo de um movimento de baixa.
E aí, aqui a gente está tendo topos e fundos descendentes, ou seja, o preço ele vem caindo numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, até que a gente deixa o último candle de baixa antes dessa movimentação desequilibrada de alta, onde normalmente entra volume, e aí é o que eu vou estar te passando nesse vídeo de hoje, trazendo vários exemplos gráficos, mostrando o quão importante é esse volume alto depois da deixada do bloco, justamente para trazer algum tipo de validade para aquele bloco, mostrar para você que, opa, peraí, de fato, isso aqui não é só um candle, de fato, isso aqui é um bloco de ordens, beleza? De fato, isso aqui é um bloco de ordens institucional, tem participação institucional, tem envolvimento institucional, logo aquilo ali tende a ser uma região muito melhor, porque de fato é um order block. Porque, galera, não é qualquer último candle de alta antes de uma grande baixa e não é também qualquer último candle de baixa antes de uma grande alta, que é um order block. Claro que não, senão ficava muito fácil, né? Agora, ele sempre aparece dessa forma, só que tem algumas características, alguns conceitos, alguns indicadores que vão te mostrar se ali de fato é um order block ou então se é só o último candle de alta antes de um movimento. Entende? Então, isso é muito importante. Esse vídeo de hoje vai te agregar demais a identificar bons blocos de ordens, beleza? Então, galera, aqui, ó, o último candle de baixa, antes desse desequilíbrio na alta, onde o volume ascendeu, cara, muito provavelmente ali é um belo de um order block. E falando de volume, galera, olha só esse desenho aqui embaixo. Isso aqui é uma pequena ilustração para você entender. Já vou trazer alguns exemplos gráficos ali agora sobre essa questão toda, mas isso aqui, galera, o que é isso? Isso aqui, basicamente, é um movimento de alta, e aqui a gente tem um movimento com o volume apoiando esse movimento de alta. O que eu quis representar aqui? Galera, para vocês entenderem que o volume financeiro ele é o combustível dos preços. Então, se a gente tem um movimento de alta e o volume ele vem subindo junto, o volume fica alto nesse movimento de alta, cara, a princípio a gente tem um cenário saudável de alta, beleza? Então, para você mapear se o cenário está saudável em uma tendência, por exemplo, cara, tem diversas técnicas, diversas formas que são importantíssimas, mas uma das principais é, de fato, você alinhar o preço com o volume. Então, se o volume ele fica alto, ele fica crescente, quando o preço começa a subir, por exemplo, né, o preço está subindo com volume alto, ou seja, o volume apoiando o movimento de alta, cara, você tem um cenário onde os preços sobem de forma saudável. Isso é uma baita informação quando você está fazendo bons mapeamentos do mercado, fazendo boas análises. Quando você tem essa informação, você tem um passo à frente. Você sabe que o preço está se desenvolvendo de forma saudável, tá bom? Então, só quis trazer esse adendo aqui, porque agora eu vou trazer alguns exemplos gráficos e vocês vão estar tendo que ter esse conhecimento de que quando o volume ele aparece, quando o volume ele ascende, a gente tem que ter um movimento apoiando aquele volume, ou seja, um movimento com volumes apoiando esse movimento também, e vice-versa, ou seja, um movimento saudável. Então, quando o volume ascende, o preço sobe, é um movimento saudável. Beleza. Agora, então, passando isso aqui, vou voltar aqui em cima. Beleza, galera. Então, vamos lá no gráfico, vamos trazer alguns exemplos para vocês, para a gente estar pontuando sobre algumas questões aqui importantes no gráfico, tá bom? Então, aqui a gente tem link, olha só, quero mostrar para vocês alguns blocos de ordem. Por exemplo, aqui é um bloco de ordens. Olha só, esse aqui é um bloco de ordens. Olha o desequilíbrio que a gente tem depois. Olha o volume ascendendo nesse movimento de alta, percebe? Então, o volume ele aparece nesse movimento de alta, a gente tem uns candles, um spread maior, depois a gente renova a estrutura. Isso aqui são todos conceitos para trazer validade para o order block. Já falei isso aqui em alguns vídeos aqui no canal, beleza? Tem vários vídeos aí importantes de bloco de ordens para vocês assistirem. Então, cara, aqui é um order block totalmente válido e o volume ele ascende depois. Isso é muito importante. Aqui o preço ainda não chegou aqui, né? Acabou que ele nem aguentou chegar, ele já veio aqui, já fez uma voltinha, né? E já está desenvolvendo algum tipo de movimento de alta. Mas aqui seria um bloco de ordens bem interessante caso o preço viesse aqui. Por quê? Não é porque tem um bloco totalmente bacana aqui que o preço ele vai vir aqui. Não, galera. Basicamente é se o preço vier. Se ele vier, aqui é uma região interessante. Entende? É uma região interessante. Então, claro que se ele tivesse já vindo aqui nesse movimento, agora que ele já desenvolveu, para ele voltar aqui, talvez não fique tão legal, tem que ver como que vai ficar a anatomia do movimento, para ver se faz sentido ou não, mas o ideal seria, por exemplo, se ele já tivesse vindo aqui nesse movimento corretivo lá, mitigando o bloco, e aí sim, cara, ficava muito bacana, beleza? Então, olha só, vou trazer alguns exemplos onde o negócio já aconteceu, né? Aqui foi um exemplo onde o preço ainda não atingiu. Então, olha só, vamos ver.
Cara, tem um exemplo bacana aqui que eu tinha visto em link para trazer para vocês. Tá bem interessante. Dá uma puxada para trás aqui. Não me engano, numa hora, algum tempo gráfico aqui que tá bem interessante para trazer para vocês. Ó, esse aqui foi um conceito, cara, do vídeo passado, lembra? Vídeo passado eu mostrei para vocês essas capturas nos padrões gráficos, muito interessante, olha só, já aconteceu aqui em link também. Quem não assistiu, cara, tá bem bacana. E olha só, galera, aqui, ó, olha só, exatamente aqui, olha o que a gente tem. Deixa eu jogar no 15 minutos. Sempre assim, galera, a gente tem que sempre navegar entre os tempos gráficos em busca de contexto, tá bom? Em busca de identificar um cenário com clareza, nitidez e intimidade com a movimentação de preço. Para isso, a gente precisa navegar nos tempos gráficos, porque o mercado ele é fractal, beleza? Então, não tem que ficar enraizado em um tempo gráfico só, você não pode fazer isso. Você tem que estar sempre navegando entre os tempos gráficos. Olha o bloco de ordens aqui, galera. Olha esse último candle de baixa, antes de um movimento totalmente desequilibrado, e olha o volume. Cara, esse exemplo está muito visual, né? Está muito objetivo tudo que eu estou passando aqui nesse conteúdo desse vídeo. Olha só. Exatamente o preço ele vem caindo, tá vendo? Vem no movimento de baixa, ele deixa o último candle de baixa antes de um movimento de alta que renova a estrutura, vem de forma desequilibrada e olha o volume, que é o que a gente está abordando nesse vídeo. Olha o volume, como é que ele cresce. Olha o volume, como é que fica crescente nesse movimento de alta depois da deixada do bloco. Então isso aqui é uma baita informação que a gente tem, uma informação de ouro. Por quê? Aqui se torna um bloco de ordens com muito potencial de ser, de fato, um order block e, no caso, respeitar essa região quando o preço vier aqui embaixo. E aqui a gente tem um exemplo, igual eu expliquei ele agora, daquele order block que ainda não tinha sido mitigado, ou seja, que o preço ainda não tinha chegado nele. Quando ele vem direto, ó, mitigar, aqui ele veio direto, tá vendo? Ele não foi lá em cima igual o outro, aí pode ser que ele vá lá embaixo. Aí desconfigura um pouco, né? Fica com uma anatomia estranha. Aqui não, aqui ele já vem direto. Isso é muito bom. Então aqui ele já mitigou, ó, o bloco aqui, ó. Ele mitiga, desenvolve, dá uma voltadinha, respira, né? E vai embora. Olha o movimento que ele fez depois. Coisa linda depois desse bloco de ordens. Então, um cenário bem bacana, cara. Bloco de ordens é um cenário muito interessante. Vamos aqui no Bitcoin. Olha só, galera. Vamos aqui no Bitcoin. Olha aqui, ó. Olha esse exemplo que bacana. Olha esse exemplo que bacana, galera. Olha esse último candle de alta agora nesse caso, né? Ao contrário do que a gente acabou de ver, último candle de alta antes de um movimento desequilibrado de baixa, que renova a estrutura. E olha o volume. Olha o volume do movimento de baixa. Todo esse movimento de baixa aqui, ele está com alto volume, né? Olha isso. Todo o movimento de baixa, depois de deixar o bloco, olha o volume de todo o movimento, como é que ele ascende. Ou seja, um grande potencial daqui ser um bloco totalmente válido, né? Claro que eu particularmente gosto de muito mais contexto para estar montando esse tipo de posição, mas aqui fica muito visual como que são boas regiões, né, galera? Olha só. Olha como é que o preço bate no bloco e, bum, desequilibra na baixa. Olha só, esse movimento todo aqui de baixo, ó. No gráfico de 4 horas que eu estou, né? Você joga lá em tempos gráficos menores, cara, isso aqui é uma baita de uma movimentação de baixa, desequilibrada. Então, aqui a gente tem um exemplo bem interessante. Olha só, vamos buscando aqui por exemplos. Vou jogar no gráfico de 1 hora. A gente vai encontrar bem mais, com certeza. Então, olha só. Aqui, olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda esse aqui, galera. Presta atenção que isso aqui é bem importante. Olha o último candlezinho de baixa, inclusive aqui num cenário de região de interesse, né? Quando o preço ele anda de lado, o preço está equilibrado, galera. A gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda. Logo, a gente tem um acordo instaurado entre oferta e demanda. Isso aqui é uma baita informação. O preço andando de lado, ele dá para nós uma baita de uma informação. Isso aqui se constitui uma região de interesse, né, galera? E aí, olha só, o último candle de baixa, antes desse desequilíbrio, olha o volume. Olha o volume que ele apontou depois da deixada do bloco. Depois da deixada do bloco. E um bloco ainda que vem de uma lateralização. Cara, isso aqui é muita informação importante. Isso aqui é uma baita de uma região de interesse e o preço tende a respeitar regiões de interesse, inclusive regiões com um order block, né? Toda região de interesse ela acaba deixando um order block quando o preço sai dela, quando o preço desequilibra fora daquele equilíbrio. Ou seja, uma região de interesse é justamente um movimento equilibrado como esse.
E aí, quando o preço ele desequilibra para sair desse equilíbrio aqui, ó, ele está no equilíbrio. Aí, quando ele sai no movimento de tendência, ele desequilibra, né? Então, isso aqui para cima é um desequilíbrio. E aí, normalmente, tem que ter um quê? Um volume para trazer esse desequilíbrio. Porque quando não tem, cara, é um desequilíbrio totalmente fraco. Agora, quando tem, é um cenário bacana. Tá vendo? Olha o volume ascendendo, o bloco de ordens aqui totalmente interessante. Olha o que o preço fez depois. Olha lá como é que ele vem mitigar essa região de interesse. Ele veio exatamente mitigar essa região de interesse, nesse ponto, e aí desequilibrou para cima. Olha só o movimento que ele faz. Né? Bem parecido com aquele outro lá. Ó. Ele dá uma paulada, dá uma respirada e bum, vai embora, né, galera? Vai embora. Isso aqui constitui sempre uma onda 1 e um fractal menor, ó. Uma onda 1 de Elliott, um fractal menor, uma onda 2 e impulsiona na onda 3. Sempre assim, beleza? Então, bem nítido esse cenário, bem bacana. E, cara, dessa forma o mercado ele vai se desenvolvendo, galera. Quando o order block ele é válido, quando o order block ele é bom, cara, é uma baita de uma informação que você tem no gráfico. Tá? Alinhando isso com volume é uma outra baita informação. Então, você começa a ter várias boas informações a mais, né? Então, informações a mais no mercado é muito importante. Você fica 1, 2, 3 passos à frente. E é exatamente o que o institucional faz, galera. O institucional, ele fica 1, 2, 3 passos à frente. E quando você começa a mapear o comportamento do institucional, você tem grandes chances de estar andando junto com ele, de estar participando das movimentações junto com ele. Isso é muito importante, beleza? Isso é tudo que você precisa para ser lucrativo no mercado. É você andar junto dos big players e não contra os big players. Ou seja, se você se comporta como varejo, como rebanho, como a grande massa, que é o que todo mundo faz, basicamente você vai estar andando contra o institucional, porque o institucional ele vai justamente na contramão, ele vai justamente contra todo esse desenvolvimento, beleza? Então são informações aqui bem importantes. E aqui, galera, por exemplo, aqui também é uma região, olha só como é que o preço desequilibra também daqui, ó. Ele começa a desequilibrar. Aqui, se a gente jogar no tempo gráfico maior, a gente vai ter uma informação melhor nesse cenário específico. Olha só. Cadê? Olha aqui, ó. Exatamente aqui, né? Tá vendo? Olha o volume. Ele dá uma apariçãozinha, a gente tem um movimento desequilibrado. Aqui é uma região que tende a ser interessante também. Mas como não pegou ainda, quero buscar exemplos que já pegou para mostrar para vocês o desenvolvimento. Aqui, por exemplo, pegou. Olha só que bacana. Olha que bacana aqui. Olha esse baita desequilíbrio, galera. Olha o baita desequilíbrio. Então, essa aqui é uma dica muito grande, que é para você que está aqui assistindo o vídeo até agora, cara, foque nos desequilíbrios e não necessariamente nos order blocks, beleza? Então, se você quer identificar boas regiões, foque não no order block. O order block vai ser uma consequência daquilo ali. Foque nos desequilíbrios, ou seja, identifique desequilíbrios. Olha só, isso aqui é um baita desequilíbrio, olha o volume, como é que aponta nisso aqui. Cara, se você identificou essa região, opa, peraí, você volta aqui, você vai ver, opa, tem um bloco aqui, né? Tem um bloco aqui. Aí sim você identifica um order block bom. Você ficar olhando só para o order block, você vai encontrar várias regiões que nem são tão boas assim. Agora, se você focar só nos equilíbrios, cara, é uma baita informação. Então, para você que ficou aqui até agora, cara, deixa o like. Não se esquece, deixa o like, porque é muito importante, que essa dica valeu o vídeo inteiro, né, galera? Então, quando você estiver fazendo boas análises, estiver observando o mercado, busque por desequilíbrios como esse. Olha aí, você encontra o order block. Olha o que o preço veio fazer, galera. Olha aqui. Boom! Mitigou o order block. E olha o desequilíbrio que ele faz. E aqui ele constituiu uma causa. Aqui tem todo um cenário, né? Ele vem de uma estrutura, ele constitui uma estrutura menor aqui, ele vai capturando a liquidez abaixo desses fundos nesse movimento e mitiga um baita de um order block totalmente válido, com um baita desequilíbrio, onde o volume ascendeu, depois desse bloco. Isso aqui é uma informação de ouro, relevantíssima. E aí, olha só o movimento de alta totalmente desequilibrado que a gente teve depois disso. Olha isso. Boom! Um baita de uma alta aqui no Bitcoin. Então, galera, o mercado ele vai se desenvolvendo assim, se a gente ficar pontuando aqui, cara, navegando, olha só, nos tempos gráficos, navegando no mercado, a gente vai encontrando várias situações como essa. Olha o desequilíbrio. Foca no desequilíbrio, cara. Foca no desequilíbrio. Olha os blocos aqui, ó. Aqui, aqui, cheio de bloquinho, né? Nesse desequilíbrio. Olha o preço. Vem mitigar, beleza? Vem mitigar, ó. Mitigou, depois veio testar um pouquinho mais e, bum, foi embora. Testou aqui o ponto de entrada, né? Testou aqui, ó.
pum, foi embora, aquela mesma configuração que eu falei com vocês. Isso aqui sempre gera o quê? Uma onda 1, uma onda 2 e bum, a onda 3. Ou seja, ele vem, estoura, né? Ele faz uma onda 1, bum, depois ele vem dando uma respirada e bum para cima. Coisa linda. Mitigando o quê? O bloco de desequilíbrio, onde acendeu o volume. Beleza? Olha onde o volume ele aparece. Olha o volume aparecendo aqui, beleza? Então, cara, muito objetivo. Era essas informações que eu queria trazer aqui para vocês. Com certeza isso vai realmente te auxiliar a identificar melhores regiões do gráfico, identificar melhores order blocks, consequentemente melhorando os seus resultados no trade. Contem comigo demais. Muito obrigado por assistir, galera. Fui, qualquer coisa, só me chamar. E não esquece, galera, nosso grupo do Telegram, totalmente gratuito, o link tá aí na descrição. Insano, muito conteúdo lá. Se for nas mídias, cara, você vai ficar abismado com a quantidade de conteúdo insano que tem lá. Então não se esquece, coloca aí, entra no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os conteúdos que a gente tem lá de forma gratuita, beleza? Então, cara, o link na descrição do grupo do Telegram, link na descrição do meu Instagram, que tá lotado de conteúdo também. E qualquer coisa, galera, só me chamar. Tendo dúvida, só me chamar. Muito obrigado por assistir. Valeu, galera. Fui!